JP, explica para o público, porque você agora falou de ateu e agnóstico. Uhum. E isso não é algo claro, muitas vezes, na cabeça das pessoas. Você Sim, poderia diferenciar? Porque às vezes sim, a pessoa acha que uma coisa é uma coisa, que na verdade que é tudo junto e não é. é, Então você poderia sim. trazer. Então, o ateísmo, ele é uma visão de mundo que não acredita no sobrenatural, não acredita em uma divindade, na existência de uma divindade. Ele afirma isso categoricamente. Não tenho como ver Deus, não tenho como provar Deus, então Deus não existe. Essa é a conclusão lógica do ateísmo, de modo resumido. O agnosticismo, ele já entra num certo lugar de dúvida, de névoa. Eu não consigo ter certeza de que aquilo que eu não vejo, que eu não consigo tocar, existe de fato. Mas eu me abro para a possibilidade de que, se isso for provado para mim, aí eu vou acreditar nisso. Uhum. Então, o agnóstico, ele é aquele que ele não tem certeza, né? Ele não consegue ter a convicção. O ateu, ele fala, eu convictamente creio que Deus não existe. Então, eu inclusive passei por essas duas fases durante a minha adolescência. Grande parte dela fui agnóstico, eu não conseguia é, ter razão suficiente para ver Deus existindo. E uma outra parte, mas muito menor assim na minha adolescência, eu falei, cara, não, de fato não tem como acreditar que Deus existe. As minhas razões eram muito emocionais, elas tinham questões, um apelo emocional muito forte para isso. E depois eu voltei para o agnosticismo, aí fui encontrado por Jesus e, graças a Deus, estou aqui hoje. Uhum. Então eu passei por essas duas fases e aí eu consigo conversar com essas duas pessoas porque eu sei o que elas passam Eu exatamente. arrisco Entende? dizer que muitas pessoas, na verdade, no Brasil não são cristãs, mas são agnósticas. Uhum. Com certeza. Porque, É difícil encontrar no Brasil um ateu, ateu, ateu. não é, a grande maioria das pessoas no Brasil não são. Porque uma posição gnóstica também é uma posição sincrética, e o Sim. Brasil é sincrético. É. Então você acredita tanto que o Deus de uma divindade está correto, mas Jesus também existe, e tem um espíritozinho de luz, e o cristal dá uma energia, Uhum. e essa posição que você corta para muitas posições é exatamente a posição gnóstica. Isso. É uma posição na qual você se coloca humildemente dizendo que existe alguma coisa, mas que você não pode afirmar categoricamente o que É. ela é. Uma frase muito famosa dessas pessoas é assim: se existe uma pluralidade de religiões, por que a sua é a verdadeira? Aham. Né? Então, eles não conseguem discernir entre as mais diversas religiões qual delas seria a correta. Né? Se existe uma religião, se existe um Deus, qual que é esse Deus? Porque existem muitas religiões no mundo. Né? Ou uma posição muito maleável ao cristianismo. Então você é um Uhum. cristianismo plus um bando de outras coisas. Por exemplo, uma frase que você já ouviu muitas vezes é todos os caminhos levam a Deus. É Isso. uma frase gnóstica 100%. Existe alguma coisa, mas não dá para saber o que, que é. E o ponto que eu ia entrar, na verdade, é esse. É que a nossa fé, ela não é uma fé que ela só é espiritual. Mas a posição quando você é cristão, ela também molda a sua cosmovisão. Uhum. Que é uma palavra que a gente gosta muito de usar aqui no Dunamis, que a gente fala disso há 18 anos. Uhum. Essa semana o Dunamis faz aniversário, sabia? Não a Pô, que semana que o legal. episódio tá saindo. É a semana mesmo aqui. Pô, que Sábado legal. agora é aniversário do Dunamis, 25 de abril. Estamos gravando Virou essa maior de semana. idade, 18 Ah, anos. pode dirigir e ser preso. Dirigir. Então, faz Ó. 18 anos que a gente fala disso. Muito Mas legal. acho que a posição da apologética, ela também é uma posição ao convite a uma visão, é uma cosmovisão completa. Isso. Então ela não é apenas dissecar um ponto, mas ela é expandir pro todo. Isso. Então, muitas das coisas que você vai questionar é que você acreditar em Deus e acreditar na palavra vai moldar a sua visão de mundo. Uhum. E a divergência de muitas conversas que você vai ter é que a sua posição ela não pode ser uma posição discrepante, onde você acredita numa coisa que ela vai completamente contra as escrituras, É. porque ela ofende um sistema de crença. Isso. E nesse sentido, acho que um dos principais pontos é que a galera hoje, principalmente brasileiro, a gente acredita nas coisas de maneira isolada, sem Uhum. fazer o exercício de conectar elas, Concordo. de A gente é aproximar. pouco crítico, né? Isso. Crítico de fato, porque os nossos professores da universidade amam falar sobre ser críticos, né? Sobre Uhum. ter pensamento crítico. Inclusive, essa ideia de pensamento crítico, ela é muito moderna, né? E quem gosta de usar essa frase, normalmente critica uma série de coisas, mas não critica a si mesmo, não critica o próprio sistema de pensamento, né? Não critica a sua própria maneira Muito de bom. enxergar as coisas. Eles querem tirar todos os dogmas religiosos, mas eles criam os próprios dogmas também. Então, no fundo, você vê que eles não fogem das perguntas principais que a gente se faz. Quando a gente fala de apologética, a gente precisa falar essencialmente de epistemologia, que é o estudo do conhecimento, né? Como a Uhum. gente conhece aquilo que é verdadeiro. Na filosofia existem várias discussões. Na escola,
para quem estudou filosofia, sabe que existe o racionalismo, que é uma maneira de enxergar a verdade através, primordialmente, da razão, né, do exercício intelectual, de pensamento, etc. Existe o empirismo, né, que é majoritariamente a visão da ciência moderna hoje. A gente só consegue constatar como verdadeiro aquilo que os sentidos podem abarcar, né? Então, a gente não coloca a razão em primeiro lugar, mas os sentidos, e existem críticas sobre essas coisas. Tem a visão de Kant. Kant Também o Kant é o meio, exatamente. Ele tinha tanto uma visão racionalista quanto empirista. A gente não pode dizer que ele é nenhum nem outro, né? Ele tentou fazer uma epistemologia ali no meio. E Kant, inclusive, era cristão. Muitos é isso que eu ia falar. professores na universidade amam usar Kant Mas para falar contra a religião. E, na verdade, Kant provou a existência de Deus em Crítica da Razão Pura. O que ele fez em Crítica da Razão Pura foi criticar o método cartesiano de René Descartes, né, que era racionalista. Mas ele não era antirreligioso, ele não era anti-Deus. O que ele fez foi: olha, Descartes, você provou a existência de Deus aqui com a razão, mas não gostei disso aqui muito. Isso aqui não ficou muito legal. Deixa eu mostrar uma maneira melhor de provar a existência de Deus. Então, ele falou sobre ética, que é um outro ponto maravilhoso também, que é o que é certo, o que é errado, né? Quais são os comportamentos humanos corretos e incorretos, como que a gente chega na conclusão de que eles são corretos ou incorretos. Mas a defesa deles sempre foi pautada em religião. A gente tem, até mais ou menos o século XVII, a grandíssima maioria dos pensadores, dos estudiosos, eram cristãos. Eles tinham uma vida E, na religiosa. verdade, o esforço de construção filosófico era um esforço de conciliar a religião. Perfeitamente. Então, o esforço de Kant, na verdade, é uma abordagem bem bíblica. É tipo, existe uma verdade absoluta, normativa pela palavra, mas Deus também se manifesta pelas experiências e ele é um Deus vivo, ativo, que fala conosco. Então, ela é uma visão muito includente da experiência que você tem numa vida cristã. É. Então, você não está só lendo um texto morto, você está lendo um texto vivo. Então, esse texto fala com você, esse texto te muda, esse texto ele te provoca experiências, esse texto te faz ver, ele não é apenas uma razão a qual você conclui, mas ele é uma pessoa que você se relaciona. Uhum. E essa visão, porque senão você não pode ter uma visão empírica, senão a Bíblia não serve para nada. Sim. Uma visão racionalista, ela mata um Deus que está vivo, porque Deus ele não se expressa e ele não convive, não interage com você. E aí você tem Kant, que traz uma posição saudável que possibilita você a experienciar uma fé viva. Uhum. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque no último podcast eu me lembro que a gente falou sobre o ateísmo e os colegas ateus. Eu não sei se vocês se lembram, foi bem no finalzinho. Foi bem no final, a gente falou assim, não, tem que fazer um só pra falar disso. E a gente tá fazendo. Viu? Vamos. E é interessante porque, assim, você normalmente olha esse movimento do ateísmo moderno, ele é fruto desses movimentos históricos, filosóficos que foram acontecendo, né? Ao longo do tempo, a gente foi nas universidades, as ciências foram se separando, né? Principalmente depois da Revolução Científica ali no século XVII, que é quando a gente muda o método científico, a gente consegue ter mais maquinário, mais método científico, de fato, como a gente tem hoje, a gente começa a separar as ciências. Então, antes, você olha lá a biografia, sei lá, do Newton. Ele era cientista, filósofo, teólogo. Você fala, pô, o cara era tudo. Como que o cara tinha todas essas formações? Muito bom. Porque a universidade, ela era mais concentrada entre aquilo que você estudava, né? Você estudava filosofia, tinham as sete artes, né, que se ensinavam lá. Você aprendia música junto com literatura, com matemática, com astronomia. E hoje em dia é separado, né? Então a gente acaba segmentando e você vai, junto com a Revolução Industrial, inclusive, segmentando muito o conhecimento. Uma pausa aqui. Que faculdade Dunamis, a gente acredita que além de ter uma formação profissional, você tem que ter uma formação teológica. É isso que formata Harvard, Duke. Então, Duke é uma faculdade metodista, Harvard é uma faculdade presbiteriana, e são faculdades onde, inclusive, tem uma curiosidade maneira. Essa ideia de você ter um major e um minor quando você estuda, então você vai numa faculdade americana, você pega um double degree. Então você tem um major, que é a sua formação principal, e um minor, que é a sua formação menor. Secundária. Naturalmente, se você fosse pegar a formação das principais universidades, todos sairiam com o seu major estudado e com um minor de teologia. Caramba. Você seria formado, porque dentro do pensamento, que eu não vou falar de educação clássica, não tô entrando nisso, mas essas faculdades mais tradicionais e clássicas, era natural você entender que você não consegue formar um indivíduo sem formar ele teologicamente.
Então, porque como é que você vai ter uma visão de mundo se você não tem uma visão de Bíblia? Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.